A Petros nasceu há 55 anos com o propósito de cuidar de você e da sua família. Sempre estivemos presentes, desde o início da sua trajetória profissional até a sua aposentadoria. Quando os dias pareciam correr depressa demais para você pensar no amanhã, nós já estávamos ao seu lado. Quando a vida exigia escolhas, você sabia que não estava sozinho. Crescemos, enfrentamos desafios, alcançamos objetivos. E vamos continuar junto com você nessa longa jornada. Porque, afinal de contas, nossa parceria é para a vida toda. Petros 55 anos. Presente na sua vida hoje, amanhã e sempre. Pessoal, nossa fundação fez 55 anos de existência, né? É um motivo de muito orgulho para a gente, né? Todos nós participantes da Petros. Sabemos a questão do equacionamento, a dor que é o equacionamento, mas a gente não pode deixar de celebrar 55 anos de existência da nossa fundação. Poucas empresas têm 55 anos de existência, então a gente está fazendo também aqui a comemoração dos 55 anos da Fundação Petros. Tá? Eu vou começar minha apresentação saudando também o presidente do Conselho Fiscal, Silvio Cinedino, aliás, todo o Conselho Fiscal da Petros, mas na pessoa do presidente Silvio Cinedino, que deve estar nos acompanhando aí online. Ok? E vamos começar a apresentação. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a gente fazer uma apresentação mais rápida, mais enxuta, e deixar aí uma meia hora final para a gente trocar ideia, para a gente responder pergunta, enfim, para a gente conversar um pouco sobre a nossa fundação e sobre os nossos planos, tá bom? E não tem pergunta vedada aqui, não. Assim, qualquer pergunta a gente veio aqui para responder. O que a gente não souber, a gente leva para casa e responde depois. Tudo bem? Então, eu vou começar. Bom, me apresentando novamente, eu sou o Marcão, já foi só por causa da altura, hoje em dia não é mais só por causa da altura, acho que também por conta de outros atributos, então podem chamar de Marcão, todo mundo chama de Marcão. A Antônia, toda vez que vai me apresentar no evento, ela dá uma travada na hora que ela vai falar, que ela não consegue falar Marco Aurélio Viana, é só Marcão, podem chamar de Marcão, pessoal. Assim como o Frederico, quando eu chamo o Frederico, ele acha que eu estou brigando, é só o Fred mesmo. Agora, ultimamente, a gente teve uma surpresa do Gustavo Gazaneu. Quando a gente foi fazer a gravação do vídeo justamente aqui para a Ambep, na hora que ele foi se apresentar, a gente está há 8 meses chamando ele de Gazaneu, e aí na hora que ele vai fazer o vídeo gravado aqui para a Ambep, para chamar o povo para a Ambep, ele fala, meu nome é Gustavo Gazaneu. Então, a gente teve essa surpresa recentemente. Bom, pessoal, vamos lá. Pode passar. Eu passo? Opa, rapaz, esse negócio aqui está muito chique. É isso aqui? Perfeito. Tem um microfone para passar. Opa, tá me ouvindo? Para quem tem TDAH é difícil ficar parado aqui atrás do microfone. Vamos continuar andando aqui. Pessoal, esses são os nossos principais números, tá? Sei que muitos de vocês já conhecem de cor, mas a gente faz questão de ressaltar. Nosso principal, o número que a gente tem mais orgulho de ter, são 132.200 participantes, né, entre ativos e assistidos. A maior parte de nós, eu falo de nós porque eu também sou participante há 18 anos da Petros, então a maior parte de nós já está na fase assistida, ou recebendo aposentadoria ou pensão, cerca de 78.600 pessoas já estão na fase assistida, e temos 53.600 participantes ainda na fase de atividade e acumulação de capital. Hoje, esse número é fechado em junho. A Petros administra cerca de 144 bilhões de reais. A gente é líder em multipatrocínio. A gente só pede, é o segundo maior fundo de pensão do país. A gente só pede para Previ, né? Mas em termos de multipatrocínio, a gente é a maior. E hoje a gente administra 30 planos de benefício, sendo 10 de benefício definido, 3 de contribuição variável e 17 de contribuição definida. Desses 17, 12 estão em retirada da Petros, para a gente se concentrar justamente nos planos maiores. Bom, e esse aqui é o número que eu acho que é o do público-alvo aqui, né? São os nossos principais planos.
ele representa 90% total de participantes da Petros. Nessas barrinhas laranjas aí, o patrimônio de cada plano e a barrinha azul, o número de participantes assistidos. Em cima está em bilhões, embaixo em milhares. Então a gente tem o PPSP, né? As letrinhas, as siglinhas, todo mundo já sabe, né? Plano Petros, Sistema Petrobras, repactuados. A gente tem 53 bilhões de patrimônio administrado para 40.800 mil participantes. No PPSP-NR, 14,6 bilhões de patrimônio para 11.600 participantes e assim sucessivamente, até a gente chegar aqui no Plano Petros 2, que é o plano que atualmente está aberto para novas adesões. Inclusive, a gente vai falar, o Fred vai falar um pouquinho sobre isso. O Petros 2 é o maior plano de contribuição variável do país hoje em dia. O patrimônio dele é de 53,2 bilhões para 52 mil participantes assistidos. E a gente tem o plano mais novinho que a gente tem, que é o PP3, que ele é mais novinho de existência, mas ele conta com os participantes que migraram do PPSPR e NR. Pessoal, esse slide aqui parece, num primeiro momento, meio confuso, mas a gente sempre faz questão de apresentar. Ele está lá no site da Petros, mas é a estrutura de governança da fundação. Então, o COI e a Tereza sabem bem como é que funciona. Assim, as caixinhas azuis aí são as estruturas mínimas legais, né? O Conselho Deliberativo, que é o que vale um Conselho de Administração de uma SA, que é quem define as estratégias, as políticas de investimento, né? A diretoria executiva, que somos nós, que damos operação ao que o Conselho decide, e o Conselho Fiscal, que fiscaliza os atos de gestão, recomenda ou não a aprovação das demonstrações financeiras, e isso todo mundo sabe. O que eu quero destacar aqui? São essas caixinhas laranjas. Ah, Marcão, por que você quer destacar isso? Porque a gente tem falado, né, sempre, desde a chegada do Henrique, o ex-presidente Henrique tem falado sempre, né? Ele tinha uma frase que eu gostava muito. Governança é uma catraca que só roda para frente. A gente está sempre tendo que evoluir, e a gente tem evoluído bastante. O pessoal vai mostrar depois algumas conquistas que a gente teve com a governança da Petros, mas faço questão de trazer o organograma para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, porque a gente sempre sabe que sai notícia, né? Nunca sai notícia boa de fundo de pensão. A notícia que sai é sempre ruim, né? Notícia boa sai sempre num cantinho à parte. O Gazanel vai trazer um número bom em relação ao quanto que a gente paga de benefícios, e aí vocês vão ver que as notícias boas geralmente não chegam a nós. Muito bem. E aí eu quero destacar aqui, pessoal, na estrutura de governança, que a gente tem comitês. E esses comitês funcionam, a maior parte deles, com membros externos. Ou seja, não são membros nem indicados pela patrocinadora, não são membros eleitos pelos participantes assistidos, são membros escolhidos no mercado, com expertise naquele assunto e que ajudam a trazer um outro olhar e, assim, aprimorar a nossa governança. Então, por exemplo, a gente tem um comitê ali, a gente chama de Comitê de Seguridade. Ele é um comitê que assessora direto ao Conselho Deliberativo. Todas as pautas de seguridade, premissa atuarial, tábua, todas as pautas de seguridade passam por esse comitê. Esse comitê tem um membro externo, uma coordenadora, que é uma atuária, ela tem expertise nisso, e tem 2 membros, um indicado pelas patrocinadoras, outros eleitos, e as pautas passam por ali. É um comitê técnico, que é isso muito importante de falar. É um comitê técnico que faz uma recomendação técnica para o Conselho Deliberativo. A gente tem, por exemplo, o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria também tem um coordenador que é externo, selecionado de mercado, tem outros membros de participantes, patrocinadores, mas é um comitê também técnico que auxilia tanto o Conselho Deliberativo como a própria auditoria interna a fazer análise dos números das demonstrações financeiras. E assim sucessivamente. Na diretoria executiva, nós temos o Comitê de Riscos, né, que o diretor João Marcelo é o coordenador, mas ele tem 3 membros externos também, com experiência de mercado, que contribuem, aqueles que definem a política de riscos, o apetite de riscos que a Petros tem. Então, essas caixinhas laranja, pessoal, não vou adentrar em cada uma delas, mas é para mostrar para vocês que a governança da Petros ela é muito robusta. Não tem uma decisão que seja de uma pessoa só. Ela passa por um rito de governança. O João Marcelo vai trazer aqui, o diretor João Marcelo vai trazer aqui um fluxo para dar exemplo, mas para mostrar para vocês que as decisões tomadas na Petros hoje são decisões muito bem embasadas, muito bem refletidas e estruturadas.
Agora, em relação ao número, eu sou advogado, então não vou falar de número. O número quem vai falar é o nosso diretor de investimento, Gustavo Gazzanio, e aí depois eu te volto aqui para falar mais um pouquinho de governança. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui, energia boa, como o Marcão falou no começo, coral sensacional. E agora vamos falar um pouquinho dos números da Fundação para vocês. Aqui a gente trouxe um gráficozinho mostrando a evolução do patrimônio da Petros de 2017 até o primeiro semestre de 2025. No ano passado, a gente teve um incremento de 6,3 bilhões no patrimônio, né? E no primeiro semestre, a gente já teve mais incremento do que todo o ano passado. Então, são números importantes, dados importantes. E aí o Marcão falou uma coisa muito interessante, que são algumas informações que não chegam até vocês através da mídia. A Petros paga quase 1 bilhão por mês de benefício aos participantes e assistidos. Isso representa 11%, né, Marcão, de todo o sistema aberto e fechado de previdência. Então, isso mostra a grandeza, a importância, e esse número aqui é importante para mostrar a robustez da Fundação ao longo do tempo. Aqui a gente tem o primeiro semestre de 2025. A gente teve um primeiro semestre muito positivo, mesmo com uma carteira muito conservadora. A gente teve um rendimento consolidado de 6,81%, contra o objetivo de retorno de 5,38%. Né? Então, assim, acima do objetivo e, de novo, com risco muito baixo, uma carteira muito conservadora. Então, a nossa equipe, junto com a equipe das outras diretorias, tem feito um trabalho excelente para a gente garantir segurança e perenidade para todos. Aqui a gente tem os números de rentabilidade de cada plano, consolidado da Petros ali no canto, 681 com 5,38. A gente tem um PPSP-R, que a gente rendeu quase 5,9% contra 5,41%. O PPSP-NR também 5,9% contra 5,41%. São planos que estão cerca de 83% imunizados, né? E com quase 87% em renda fixa. Então, a gente tem feito uma estratégia que garante o pagamento dos benefícios, correndo pouco risco, e isso está bem definido na política de investimento. Aqui a gente vê o PP2, que é um destaque, que é um plano mais jovem, então ele tem uma carteira mais diversificada, ele corre um pouco mais de risco, por isso essa rentabilidade é um pouco maior. Tá? Mas aqui a gente tem todos os planos aqui batendo os objetivos de retorno no primeiro semestre, que é um dado muito importante. Aqui a gente conta um pouquinho da história de como foi esse primeiro semestre. Destaque para a renda variável, né? A gente teve a Bolsa de Valores esse primeiro semestre subindo, se não me engano, 15,44%. A nossa carteira ela rendeu muito mais do que o Ibovespa, rendemos 17,73%. A renda fixa que a gente tem 83%, vocês podem ver aqui nessa pizza, mostra como é que está a distribuição, e por isso que eu falo que a gente corre um risco muito baixo, que a gente tem 83% da nossa carteira em renda fixa, menos de 7% em renda variável. É bom lembrar que a Petros lá atrás já teve 25%, 30% em investimentos em renda variável, hoje a gente está com uma carteira muito menor, e essa composição rendeu aqueles 6,81% que eu mostrei, e em cada um dos planos, como eu mostrei também. Esse aqui talvez seja o gráfico mais importante, é um gráfico de volatilidade. Volatilidade é uma métrica de risco, né? Então aqui a gente pode ver que a gente tem o Ibovespa, que é o pontilhado em roxo, a gente tem a carteira do PPSP ao longo do tempo, desde 2015, tá? Que a gente pegou em laranja. A gente tem o IMAB 5+. O que é o IMAB 5+? São os títulos públicos, as NTNBs, com vencimento acima de 5 anos. E temos o IMAB, que são os títulos públicos, as NTNBs, com vencimento de até 5 anos.
E aqui a gente mostra que, desde que começou a estratégia de imunização, a gente vê uma queda bem relevante do nível de risco do PPSP. Então, assim, o PPSP que já teve um risco, uma volatilidade de quase 20% lá em 2021, que hoje é maior que a volatilidade da Bolsa, atualmente ele tem uma volatilidade de apenas 0,7%. Ou seja, a mínima que a gente pegou desde 2015, nos últimos 10 anos para cá. Isso mostra que a estratégia de imunização, ela, além de ter sido muito bem executada, ela gerou todo esse resultado que vocês podem ver que nos últimos 2 anos a gente bateu as metas atuariais, os objetivos de retorno, e esse ano a gente espera também que a gente bata. Eu vou falar um pouquinho de medida de gestão, um slide da minha área, e depois vou passar para o João falar um pouquinho também. A gente se concentra muito quando toma uma decisão, se concentra não, a nossa base é a política de investimentos, né? A gente todo ano, as diretorias se reúnem, a gente elabora, através de um cenário, a nossa política de investimentos, com a seguridade, o atuário, uma área de risco, então todo mundo trabalha e contribui para a gente definir a política de investimento dos próximos 5 anos. E todo ano a gente revisa a política de investimentos. Então, na de 2025-29, o foco foi a proteção e aí, de novo, a imunização, a renda fixa nos planos mais maduros e também nos planos mais jovens a diversificação. Obviamente que a gente respeita o perfil de cada plano, características, maturidade, tudo isso é levado em consideração. E na 2025-29, a imunização da carteira dos participantes do PP2, a gente começou essa imunização, foi uma CNPC 61, que saiu da Previc no final, de dezembro do ano passado, permitiu que os planos CVs pudessem também imunizar as carteiras, e a gente vem executando isso, que a gente acha que faz sentido. E a ampliação do percentual de imunização nos PPs e SPs. A gente tinha um target de 80% e esse alvo passou para 85%. A gente já fez uma boa parte desse movimento. Então, tudo isso é para trazer mais solidez, menos risco e mais previsibilidade para os participantes em termos de investimentos. Essa aqui é a minha parte. Eu vou passar agora para o João Marcelo, diretor de risco e finanças. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marcão, pelo início aqui da conversa. Meu nome é João Marcelo Torres, eu sou diretor de Finanças, Riscos e Tecnologia da Petros. Estou na Petros há mais ou menos 1 ano e meio. Vou dividir com vocês aqui um pouquinho de como é que funciona a estrutura de construção e definição de cada etapa da política de investimento, que é, no final das contas, o que proporciona todo o resultado que foi apresentado aqui até agora. Ela vai mostrar a relação que existe com aquele organograma que o Marcão mostrou no início e como é que cada uma daquelas caixinhas, obviamente, dos colegiados que têm responsabilidade pela definição da política de investimento, interagem entre si até a gente chegar no resultado final, que é a política de investimento aprovada ano a ano. Bom, mas antes disso, vamos passar aqui por alguns aspectos da gestão de risco e de entregas e conquistas que a Fundação teve nos últimos tempos, né? A nossa gestão de riscos ela foi certificada pela ISO 31000, né, que reconhece a aderência das práticas da Petros no que tange a gestão de risco e padrão de excelência internacional. O compromisso com a gestão administrativa, com a austeridade orçamentária, né, com todo o arcabouço econômico-financeiro que a gente possui, como a diretoria e como os colegiados trabalham com o orçamento da Petros e com o dinheiro que a gente administra, né? Não obstante, o projeto que a gente possui de maturidade tecnológica, que é, vamos dizer assim, a espinha dorsal de como a gente interage com vocês nos diferentes canais de comunicação e acesso que vocês usam diariamente, né? Não só no tocante a esses acessos, mas também aos sistemas que embasam a maneira como a operação da Petros funciona, desde
a diretoria de investimento, passa pela área de investimento e a seguridade, né? E, por fim, toda a estrutura de gestão e de risco, que a gente vai ver um pouquinho agora, acho que no próximo slide, e dos demais colegiados que atuam na definição dos investimentos e na operação de seguridade. Bom, aí aqui vem o tal fluxo que a gente está falando, né? O que isso aqui significa de forma bem geral, né? É o início e o fim de como a gente concebe a nossa política de investimento, que, de novo, gera esse resultado que a gente vem mostrando aqui, que o Gustavo também apresentou. DINV nada mais é do que a diretoria de investimento, que é a diretoria do Gustavo, que, no seu início, concebe o cenário econômico e calcula os retornos esperados, né? Depois disso, a gerência de riscos e compliance, que é a GRC, que está dentro da DIFT, que é a minha diretoria de finanças e risco, ela avalia a inclinação de risco que a Petros, que a fundação está disposta a incorrer e, portanto, trabalha o nível de imunização de cada um dos planos, então, que o Gustavo acabou de falar, na hora em que a gente concebe a política de investimento, a gente olha plano a plano, não é uma visão consolidada dos investimentos. Essa gerência envia isso ao comitê de risco, que é uma daquelas caixinhas laranja, né? Era laranja ou verde? Laranja, né? Que a gente estava vendo no início. O comitê de riscos ele tem especialistas em avaliação de risco de mercado, e ele tem o objetivo de ter uma visão imparcial daquilo que foi concebido pela diretoria de investimento e foi calculado e avaliado tecnicamente pela gerência de risco. E ele pode recomendar ou não, né? Na grande maioria das vezes recomenda, porque é um trabalho colegiado, como eu já disse, essa inclinação, esse apetite a risco e o nível de imunização de cada um dos planos. Que, de novo, volta à diretoria de investimento, que a partir dessa recomendação vai montar o portfólio. Aí ela vai dizer, vocês vão lembrar um slide ali onde a gente mostrou percentual de renda variável, aquela pizzazinha que tinha aqui no canto, mostrando os 87%, 83%, né, de participação de renda fixa. Constrói esse portfólio e, a partir disso, monta a política de investimento. Isso vai a outro comitê, que é outra caixinha daquela laranja do início, que é o comitê de investimento, que aí sim faz a recomendação final às instâncias que devem homologar e aprovar essa política de investimento. De novo, esse processo ele acontece ano a ano. Tá? O COMIN, que é o Comitê de Investimento, encaminha isso à DE, que aprova, DE, que somos nós, estamos aqui nesse palco, que aprova e endereça ao Conselho Deliberativo. Depois de todos esses passos, é que a gente define a nossa política de investimento. Então, quando muito se fala, né, de que o risco que a política de investimento da Petros tem embutido, o risco tem que passar por aqui, por toda essa etapa. E aqui tem diversos agentes, né? Obviamente que tem membro da diretoria executiva que faz parte do CONRI, que sou eu, tem membro da diretoria executiva que faz parte do COMIN, que é o Gustavo, mas tem outros membros, inclusive os externos, que o Marcão tanto frisou, que tem uma visão imparcial do que a gente trabalha no dia a dia da Fundação e que permite dar essa robustez toda que a gente está falando aqui. Bom, agora eu passo a palavra para o Fred, agradeço a atenção de vocês e a gente volta daqui a pouco. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Fred, não o Frederico, e eu vou falar um pouco da estratégia do Marcão, que ele me deixou para ser o último diretor para falar do PED, que está todo mundo esperando. Mas antes de falar do PED, hoje eu estou como diretor de seguridade interino, né? O diretor de seguridade efetivo é o Marcão, que nesse momento está, né, na interinidade da presidência, mas originalmente eu sou da gerência de atuária, né? E mesmo antes desses 3 meses, mais ou menos, que eu estou aí como gerente, como diretor interino, na gerência executiva, eu já estava como membro efetivo ali do comitê e eu vou falar um pouco deles. Antes de falar da comissão quadripartite, algumas coisas sobre a diretoria de seguridade que eu queria reforçar, muito nessa linha de que, né, a gente sim tem um tema importante, mas tem muita coisa acontecendo na Petros. Eu achei importante que vocês saibam, né? Um dos temas que eu acho que sempre está muito em atenção na diretoria, é um tema que a gente sabe que é muito relevante. A gente tem uma estatística diária que a Tatiana Ambrosi, que está fazendo um atendimento lá fora, manda para nós, lá na diretoria de seguridade,
sobre o atendimento que é feito, os milhares de atendimentos que são feitos por dia, e a gente tem isso segregado, inclusive, por tema, né? E o principal tema de atendimento das nossas áreas é o produto de empréstimo. A gente sabe a relevância que ele tem para vocês. É um produto muito importante para a gestão do plano e para, né, dentro do arcabouço de bem-estar financeiro e social, ele faz. A gente fez algumas ações importantes nos últimos anos. Em 2024, a gente fez uma redução de taxa de juros e um alongamento de prazo para essa carteira, além de outras várias ações de aprimoramento operacional, de melhoria de comunicação e atendimento em relação a esse assunto, né? Esse processo de redução de taxa de juros e alongamento de prazo já vinha numa demanda, né? A gente reduziu a taxa de juros de mais ou menos R$ 7,3 para 5,57 e alongamos o prazo de 120 meses para 180 meses. Para que a gente pudesse dar um fôlego, né? Algumas pessoas têm a possibilidade de fazer, e aqueles que também querem ter um produto mais competitivo, as taxas de juros de mercado para adquirir empréstimo estão muito altas, a Petros pode fazer isso com segurança para os seus participantes. Então, esse é um ponto que a gente sempre chama atenção e tem escutado muito sobre as demandas e tentado atender naquilo que é possível sobre a questão do empréstimo. O segundo ponto, acho que é a aproximação de participantes e entidades representativas. Esse ponto eu não vou detalhar aqui, tem várias ações dentro do programa Mais Perto de Você, porque o Marcão vai voltar aqui para falar um pouco disso, né, o sucesso que tem sido esse programa como todo. Eu vou destacar 2 pontos apenas. Assim, acho que um deles, já falei, né, o nosso time que está aqui, e não só o nosso time que está aqui hoje, para fazer esse atendimento, o atendimento presencial que a gente voltou. Essa semana, coincidentemente, a gente tem 3 pessoas da Petros aqui em Salvador recebendo os novos concursados da Petrobras para aderir ao plano PP2, e a gente tem feito essas campanhas desde o início, né? O participante, o empregado, na primeira oportunidade que ele tem ali nas boas-vindas lá com a RH da Petrobras, a gente está lá perto dele para iniciar, para que ele possa entrar no plano. Esse é um ponto. O segundo que eu ia destacar sobre a aproximação tem a ver com governança, e eu acho que é interessante comentar. A gente aprovou recentemente na Petros a criação do Comitê Consultivo, CONCOB, né? Esse CONCOB é um comitê que vai ser criado por plano de benefícios principais, principalmente aqueles que a gente passou aqui da Petrobras, que é um comitê que vai ser composto por equipes internas da Petros e 2 membros eleitos. Inclusive, a inscrição para quem quiser se eleger para o CONCOB está aberta, ela fecharia hoje, a gente prorrogou até o prazo do dia 8. Então, quem quiser representar, né, o seu plano de benefícios, participar de debates, o CONCOB ele vai ter como objetivo consultivo ter a participação desse participante para que a gente possa escutar e discutir temas como resultado do plano, alterações regulamentares e outros trabalhos que possam vir a ser feitos. Então, eu queria destacar esses 2, o Marcão vai passar por outros bons trabalhos que a gente tem feito nesse processo de aproximação aí com participantes, patrocinadores e entidades representativas. Um terceiro ponto importante é oxigenação, né? Nós somos o segundo maior fundo de pensão. A gente tem o principal plano de contribuição variável do país, que é o PP2, e a gente precisa continuar oxigenando a entidade para que continue gerando valor, conhecimento e etc. E é muito importante que, para isso, a gente receba bem, né, os nossos participantes, que a gente atrai os nossos participantes, né? Vocês devem ter acompanhado recentemente uma discussão grande que teve no sistema sobre adesão automática, aumento do nível de adesão, e a gente tem muito orgulho lá na Petros de dizer que a gente não tem adesão automática, que a gente vai para mostrar os benefícios que a Petros pode trazer no longo prazo, e a gente consegue um nível de adesão entre os empregados da Petrobras de 94%. Isso é muito relevante, né? A gente tem números que a gente acompanha, as entidades, como as entidades federais que têm adesão automática, elas têm alguns planos de nível de adesão menores do que os nossos. Ou seja, eles estão colocando gente obrigatoriamente lá que pede para sair depois e estão com nível de adesão menores do que os nossos. Então, essa ação que está tendo, né, por exemplo, aqui em Salvador, ela está acontecendo toda vez que a gente tem um novo ciclo, e acontece com outras patrocinadoras também, para receber esses novos empregados, mostrar para ele o benefício, as vantagens da previdência do longo prazo, para que a gente possa
receber esse pessoal. Então tem sido um trabalho muito legal, muito gratificante, que tem, de certa forma, sem dúvida nenhuma, gerado valor, inclusive para quem já está aposentado. Né? Isso que, de certa forma, nos dá a oportunidade de continuar avançando nos nossos trabalhos. E aí eu vou para o último tema, que talvez seja o mais esperado da Diretoria de Seguridade, que é a participação na comissão quadripartite. Como eu falei, eu sou membro permanente desde quando começou. A comissão, eu acho que vocês tiveram... O Barreto está balançando a cabeça, eu vou começar. Eu não vou ser exaustivo aqui. Vocês tiveram uma live há 2 semanas atrás que eu assisti, né? O Barreto está aqui, o Adaedson, o Brandão participaram, Ambep, FNP, FUP, Contimaf e a FENASP, que foi muito boa. Né? Eu acho que vocês exploraram todos os pontos em relação à comissão. Eu estou com eles desde julho de 2023, que foi quando começou, na verdade, o GT paritário, né, que era um GT formado pela Petrobras e as entidades, e a Petros, né, está lá desde o início, assessorando tecnicamente os trabalhos. O GT, como você sabe, ele encerrou em 2024 com um relatório que trouxe as principais premissas, né, que foram discutidas no intenso 1 ano quase de trabalho ali, com premissas que foram colocadas pelos participantes, pelas representações como importantes, com premissas que foram colocadas pela Petrobras que pudessem viabilizar uma solução acordada, e isso desmembrou no que a gente está chamando hoje de comissão quadripartite, que dentro dessa composição, né, Petrobras e entidades representativas, a gente incluiu 2 órgãos de governo ali para o debate, que eram importantes para dar o próximo passo na busca por essa solução, que é a SEST e que é a Previc. Né? Eu vou passar aqui, que eu tenho mais algumas questões aqui sobre a comissão para fazer o resumo. Vocês sabem bem, mas para resumir, isso foi abordado exaustivamente na live que vocês tiveram há 2 semanas atrás. Os trabalhos da comissão encerraram em julho. Né? A gente teve uma última reunião em Brasília, eu estive lá junto com o pessoal. A gente está, nesse momento, concluindo o relatório final, que traz ali o que foi consolidado dentro do trabalho. Esse relatório tem fase final, né, e depois ele ainda tem um trâmite de aprovação. Cada uma das instâncias que estão ali tem, a SEST tem a sua instância de aprovação, a Previc tem a sua instância de aprovação, a Petros, né, e as entidades, cada uma delas tem. Mas, em linhas gerais, o relatório ele trouxe uma modelagem de plano, né, uma modelagem ali de desenho de plano. Esse foi o objetivo nessa etapa do trabalho. Né, o GT ele trouxe as principais premissas que eram importantes em cada parte. Isso encontra, naturalmente, alguns desafios sob o ponto de vista regulatório e fiscalizatório. Então, foi importante essa fase para que SEST e Previc pudessem contribuir na busca por uma solução. Particularmente, eu acho que a gente chegou num bom termo. Né? Eu acho que o desenho de plano que foi apresentado é um desenho de plano que é inovador, não existe no mercado. É um desenho de plano que, sim, atendeu aos principais pleitos das entidades e, sim, atendeu ali as condições necessárias para que a Petrobras continue avançando nesse processo. A Petros, nesse caminho, tem dado todo o suporte, fornecido números, estudos, debatido, buscado soluções. Não foram poucas, eu estou testemunha, a gente chegou a ter semana com 2, 3 reuniões. Né? Parece um período longo, mas a solução não é uma solução fácil de se achar o caminho para ela. E a gente sabe, né, apesar do fim da comissão, isso também foi explorado, alguns de vocês já sabem isso, ainda tem um passo para seguir. A expectativa que o David comentou, o Marcão também, claro, que a gente tente buscar uma solução aí ainda em 2025. Já tem 2 anos que a gente está nessa discussão, mas os próximos passos são buscar, né, viabilizar um acordo judicial, que é o pano de fundo por trás. Né? A gente já tem um modelo, né, de como operacionalizar, atendendo aí as necessidades de cada uma da parte, e agora como viabilizar isso na via judicial. A gente vai buscar um comitê mediador, não está aqui, mas já tem uma discussão, vocês sabem bem, é bem provável que isso aconteça no âmbito do TCU. Né? O TCU não fez parte ainda nisso, é um órgão importante, principalmente para a Petrobras. Né? Então, a gente ainda vai precisar do trâmite para esse caminho. Após o fechamento dessa parte, que talvez
pelo menos na minha opinião, é o ponto mais importante. Isso, de fato, precisa acontecer ainda esse ano. Aí, sim, a gente vai ter a etapa legal, né, formal. A legislação exige um processo depois do acordo judicial para seguir. Isso vai seguir nas instâncias de governança, tanto da Petros quanto da patrocinadora, para prever que SESC aprovarem no final. Então, eu vou ficar aqui para ter perguntas. Eu sei que vocês tiveram recentemente uma live muito importante que esclareceu bastante. A gente também está aqui para ajudar no que for necessário, para entender um pouco melhor esses trabalhos que nós estamos bem esperançosos que vão sair com resultado aí o mais rápido possível. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, estou chegando no final aqui da nossa apresentação. Como eu disse, para a gente ter um tempinho aí para a gente bater um papo, a gente conversar, responder perguntas, enfim, fazer algumas reflexões, mas tem alguns pontos. A gente, lá na Petros, a gente recentemente fez uma pesquisa de clima com os trabalhadores da Petros, e uma coisa que a gente identificou, vindo dos trabalhadores, tá, em pesquisas, que a gente na Petros tinha muita dificuldade, Barreto, de comemorar as conquistas que a Petros tem. Por quê? Porque toda vez que a gente tem alguma conquista, a gente melhorou o atendimento. E a gente posta na rede social, aí vem o participante com toda a razão e fala assim, mas e o PED? Mas e o PED? Mas a gente não pode deixar de comemorar as conquistas que a Petros tem. Porque assim, a gente sabe do PED, mas a gente sabe também que um plano de benefício definido é da natureza dele poder ter superávit e déficit. Então a gente tem que trabalhar para resolver o déficit passado, e, obviamente, para não deixar que aconteça novamente, né? Então, assim, a gente tem a expectativa de que, com o plano imunizado, como o Gazzaneu falou, a gente não vai ter mais novos planos de equacionamento. A expectativa é essa, a gente faz tudo para que isso não aconteça. Mas, assim, as vitórias que a Petros tem, a gente precisa, sim, comemorar e a gente precisa ter orgulho da nossa fundação. E, de novo, eu falo nossa, porque 1/3 desse tempo aí eu já estou contribuindo. Se eu sei fazer conta direito, 55 eu faço 18, 1/3 disso aí eu também sou 1/3, eu faço parte. Bom, em relação à governança, eu gosto de destacar, não, quem destacava isso muito era o Henrique, nosso ex-presidente. A gente aprovou no ano passado um planejamento estratégico de longo prazo, 25, 29 para um fundo de pensão, nem é longo prazo assim, né? Mas, por incrível que pareça, a gente não tinha planejamentos maiores. Os planejamentos eram sempre anuais e você não consegue fazer um trabalho estruturante em um ano. Então, a gente aprovou no ano passado. Esse plano estratégico foi super debatido, né? Teve participação do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, de membros de comitês externos. Então, foi muito debatido, dos trabalhadores, dos principais executivos. A gente fechou no hotel, debateu tudo ali e fizemos um planejamento estratégico muito debatido. Eu vou mostrar aqui as pontas dele. A gente comemora também esse selo da Fitch Ratings. A gente, durante 3 anos, a Fitch, que é uma certificadora internacional, avalia o nosso processo de investimento. E durante 3 anos ela identificou a gente como um processo forte de investimento, que é uma nota muito boa, né? Ano passado a gente subiu de nota. A nossa nota foi para excelente. Então, a gente tem uma certificadora internacional olhando a Petros, olhando o processo de investimento da Petros e falando assim, vocês têm uma nota excelente. Isso traz segurança para a Petros, traz segurança para os participantes assistidos. Eu acho que é muito importante a gente comemorar isso. Bom, a gente aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade, foi a primeira entidade a aderir a essa iniciativa da CGU, e a gente tem também, eu vou mostrar no próximo slide, falando do planejamento estratégico, a gente tem muita... Toda vez que a gente fala de Petros, fundo de pensão, as pessoas falam assim, falta transparência. E a gente lá na Petros fica assim, mas o que mais a gente precisa mostrar? Assim? Porque a gente tem tudo no site, a gente tem tudo... a gente tem um painel contábil lá que é interativo, que nenhuma fundação tem, o participante consegue ir lá e fazer os filtros, as análises dele. Assim, não tem número que a gente que a gente produza que não esteja disponível para o participante assistir. Isso é uma pegada muito que o Henrique trouxe, né? Tanto de aproximação com o participante, mas como abrir os números da Petros, né, para todos os participantes, patrocinadoras, enfim. E a gente tem identificado que a gente precisa ir além. A gente precisa fazer com que esse conhecimento que está lá chegue nas pessoas. Então, a nossa gerente executiva de comunicação tem uma iniciativa, né, uma websérie sobre governança. Toda vez a gente está fazendo vídeos pequenos, curtos, didáticos, para a gente falar um pouquinho sobre o processo de governança da Petros e mostrar para os participantes assistidos a quantidade de trabalho dos trabalhadores da Petros lá em prol dos nossos planos.
Bom, eu não vou adentrar nisso aqui, a gente tem no próprio site da Petros os detalhes do planejamento estratégico, mas o nosso planejamento está baseado em 4 grandes pilares. Primeiro deles, o participante no centro da gestão. A gente tem do assistente 1 ao presidente, todo mundo tem clareza de que o participante tem que estar no centro da gestão, né? A gente tem uma cultura de perenidade. Então, a gente quer que a Petros não tenha só 55 anos. A gente quer preparar a Petros para os próximos 55 anos. A gente quer chegar para além disso. Sementes do futuro. A gente trabalha na Petros, é um diagnóstico que a gente fez, a gente trabalha na Petros muito olhando para os problemas do passado, tentando resolver os problemas do passado, e a gente olha pouco para o futuro. Então, a gente tem uma iniciativa aqui só de futuro. O que a gente pode trazer de inteligência artificial para a gente melhorar a qualidade de vida do participante, melhorar o atendimento? E, por fim, a gente também tem também fala com o futuro, que é um pilar de preparação do solo. E aí, pessoal, o Fred falou um pouquinho desse programa, o Petros Mais Perto de Você. Ele foi idealizado pela nossa gerência executiva de comunicação, patrocinado pelo nosso ex-presidente, Henrique Jäger. Ele era um entusiasta, e esse programa deu muito certo, né? De realmente a gente ir nas associações. Eu, Fred, Gazaneu, João Marcelo, e o próprio Henrique, já fomos a diversos sindicatos, associações, federações, aqui na Ambep. Nas patrocinadoras também a gente visita, mostra, responde perguntas de peito aberto. Tá? Essa iniciativa tem mostrado muito resultado positivo, porque as pessoas estão reconhecendo a sua fundação, né? A gente teve uma avaliação de uma pesquisa que a gente alcançou um índice de favorabilidade de 84%. E aí, de novo, assim, a gente ficou super feliz, falou, vamos comemorar, mas a gente comemora lá de forma muito discreta, que é justamente para o participante nosso que está pagando o PED não ficar chateado achando que a gente está comemorando, apesar dele estar pagando o PED. A gente está comemorando porque a gente está melhorando o atendimento. E, de fato, isso vem refletindo tanto na qualidade das respostas quanto nas pesquisas que a gente faz. Bom, isso aqui é um pouquinho também do que a gente tem feito. A Petros foi a primeira fundação, né, Antônio, a lançar um canal de WhatsApp. A gente sabe que tem muita... O canal principalmente de comunicação hoje é o WhatsApp, né, gente? A gente sabe que a gente tem muita notícia de WhatsApp que tem 70% de coisa verdade e 30% de coisa que não é verdade, né? E aí esses 30% que não é verdade, às vezes, contamina a gente de tal forma e a gente fica sempre com um aspecto negativo. Então, esse canal, a gente tem 13.800 seguidores lá já. Convido vocês a participarem, porque ali tem as informações oficiais da Petros. O nosso relatório anual, gente, esse ano, ele está não só completo sob o ponto de vista de número, de dado, né, de estatística, mas também ele está um trabalho bacana de você ler, de você estudar e conhecer mais por dentro a nossa fundação. Bom, isso aqui é um pouquinho, né, dos apanhados aí, algumas fotos dos lugares que a gente visitou, alguns sindicatos, acho que não tem patrocinador aqui não, mas alguns sindicatos, algumas associações. A gente sempre que é convidado, é óbvio, a gente tenta encaixar a agenda. Eu estou devendo ao Ada Edson, tem marcado com a gente sempre no dia de reunião de Conselho Deliberativo. Eu estou devendo ao Ada Edson uma visita lá, a gente está devendo, né? Mas a gente entende que essa aproximação facilita. Essa escuta ativa que o Fred falou, a gente leva para dentro da casa, a gente debate, podem ter certeza. A dor do equacionamento é uma coisa que incomoda a Fundação e a gente está, de verdade, super empenhado em resolver essa situação. Bom, pessoal, é isso. Vou agradecer a atenção. De novo, Barreto, agradecer o convite e a gente vai se colocar aqui à disposição para responder as perguntas e conversar sobre a nossa Fundação. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, vou pedir perguntas difíceis, façam para o Gazaneu e para o Fred, e as fáceis podem botar para mim. Bom, eu quero aproveitar, inclusive, Lorena, se for possível, colocar o QR Code para que os nossos participantes possam fazer perguntas. Quem ainda não fez a sua, por favor, fique à vontade. Já está lá, né? Ah, perfeito, perfeito. Bem, então vamos começar.
Marcão, vou começar com você, tá? Vamos lá. Assim que nós chegamos aqui, a participante, o nome dela vamos lá, Maria Luísa, já entregou aqui para a gente, por meio da Lorena, 2 perguntas que eu vou fazer aqui, então, para o Marcão. A primeira delas, Marcão, ela escreve o seguinte: no último dia 3 deste mês, o MPF denunciou um esquema milionário de lavagem de dinheiro que lesou a nossa fundação, né, segundo aqui a participante. Ela diz que buscou no site informações sobre esse tema e encontrou uma notícia, né, divulgada lá em 2020 que diz que a Petros agilizaria o trabalho de apuração em busca de ressarcimento e, por isso, o CD, naquela ocasião, estaria aprovando a contratação de uma consultoria externa para apoiar o setor de apurações e reparação de danos da gerência jurídica. Bem, ela pergunta o seguinte: qual foram os resultados dessa contratação de consultoria externa para obtenção de ressarcimentos, desde que foi criada até hoje? E quais são as ações da Petros em relação a essa denúncia do MPF que ocorreu aí no dia 3 de julho? Marcão, por favor. Essa é a pergunta fácil? Bem, você falou que a gente ia, né, responder tudo. É isso, Marcão, vamos lá. Tá certo. Lembrou agora um colega nosso que eu falei assim: pessoal, eu estava na presidência interina, cheguei e falei: pessoal, não vou incomodar vocês fora do expediente de trabalho, mas o meu celular é 24/7, beleza? Beleza. Aí ele mandou um e-mail 4 horas da manhã. Aí eu falei: pô, 4 da manhã? Ele falou: você que falou que era 24/7. Eu falei: tá certo. É isso mesmo, Antônio. Bom, vamos lá. De fato, a Petros contratou uma empresa especializada em fazer, né, investigação. A gente concluiu todas as... A gente chama lá de CIA, esqueci agora a sigla, não sei o que, de investigação... Comissão Interna de Apuração. A gente concluiu todas as CIAs. Os relatórios das CIAs foram encaminhados, né, o que a gente teve de achado, para as autoridades competentes. Uma coisa importante falar, pessoal: a Petros, ela não tem poder de polícia. Então, assim, a gente não tem condição de quebrar sigilo telefônico, de saber onde a pessoa estava ou não estava. O que a gente tem é as ferramentas corporativas, e-mail, hoje em dia o Teams, né? Enfim, depoimento dos trabalhadores. Então, assim, a gente tem uma atuação limitada na coleta de provas. E, obviamente, a gente conhece os processos. Então, assim, todas as CIAs foram, de fato, encerradas. Salvo engano, Antônio, me corrija se eu estiver errado, em 2022 ou 2023. E os relatórios foram entregues às autoridades competentes, que aí sim, Polícia Federal, Polícia, Ministério Público Federal, eles têm o poder de polícia e aí sim eles conseguem aprofundar as apurações. Muito bem. Em relação a essa denúncia de início de julho, de fato, ele é um dos ativos que foi feito investimento lá no passado. Existe uma denúncia do Ministério Público Federal que foi acolhida pelo Poder Judiciário, ou seja, significa que o Poder Judiciário entendeu que ali havia elemento, né, para acolher a denúncia. Esse processo está sob sigilo, a Petros ainda não teve acesso a ele, mas assim, o que eu quero deixar muito tranquilo a todos os senhores e senhoras: onde houver espaço para a Petros buscar ressarcimento, sem comprometer a Petros, a gente vai fazer. O que eu digo sem comprometer a Petros? A gente não pode entrar em aventura jurídica solicitando ressarcimento se a gente não tiver minimamente elemento comprobatório, porque, do contrário, a gente ainda gasta mais dinheiro no judiciário. Então, assim, tudo que a gente tiver elemento e minimamente comprobatório, a Petros atua, e a Petros atuará sempre em prol do ressarcimento e da busca dos recursos da Petros. Ok? Obrigada, Marcão. Vamos então agora para a segunda pergunta. Essa é para o Fred. Fred é a mesma participante. Ela diz que desde de 2018 nós participantes estamos pagando contribuições extras devido então aos déficits dos PPSPs. E aí ela fala de uma realidade da FUNCEF, né, que a FUNCEF também tem, né, lá o pagamento de contribuições extras, e que os participantes conseguem verificar as contribuições que são realizadas para o plano das contribuições extras. E a pergunta dela é o seguinte: a Petros não deveria deixar mais claro essas informações para os participantes e assistidos via acesso, matrícula e senha? Se a FUNCEF consegue disponibilizar na área do participante, qual seria a dificuldade para a Petros disponibilizar? Obrigado, Antônio. Obrigado ao participante que fez. Muito interessante. Gostei da pergunta, porque
A gente recebeu muito questionamento de comparação em relação aos planos de equacionamento da FUNCEF recente, né? Teve muita divulgação sobre isso. E é importante entender que o plano de equacionamento, né, eles não são padronizados, né? Cada um ele tem aí a sua característica, e isso naturalmente influencia, inclusive, nesse pedido, né, sobre um extrato, saldo de pagamento, etc. E aí eu vou lembrar, coincidentemente, eu conheço o plano de equacionamento da FUNCEF por conta desses questionamentos recentes. Eu estudei, procurei a FUNCEF para entender o que eles estavam fazendo, até para, de novo, a gente está buscando solução, qualquer solução viável e que pudesse ser implementada com segurança, nós vamos estudar aqui e, se for possível, nós vamos implementar. Então, a gente foi até lá para fazer um benchmark e entender. E existe uma diferença estrutural entre os dois. A Petros, vocês vão lembrar, né, lá em 2018, com a implantação do novo PED, né, houve toda uma discussão, inclusive também com o GT paritário, para definir o critério como o plano de equacionamento poderia ser feito. E uma das características, entre outras, que foram definidas ali em um acordo, é que o plano da Petros, com o objetivo de reduzir o impacto na folha, ele seria pago de forma vitalícia. Certamente vocês escutaram isso quando o plano de equacionamento foi discutido. Por que vitalício? Porque maior o prazo, menor a alíquota. Se não fosse assim, as alíquotas seriam originalmente maiores. Seria inviável ter um plano financeiro e não finalício com as mesmas alíquotas que foram negociadas daquele momento. A conta não fecharia. Então, esse saldo vitalício não é a mesma característica, por exemplo, do que a FUNCEF faz hoje. A FUNCEF tomou a iniciativa de ter alíquotas maiores do que teriam se fosse vitalício, por uma condição dela. A gente não tem como avaliar isso, né? A gente não sabe a condição do que existe lá. E ao fazer um plano de equacionamento financeiro, ela tem condições de mostrar um saldo individual. Na Petros não foi assim, né? Optou-se por um saldo coletivo. Mas as informações do pagamento do PED estão lá, né? No portal você consegue ver exatamente o quanto é pago mensalmente de contribuição extraordinária, e mensalmente você consegue acompanhar o saldo coletivo. De novo, foi a forma como a Petros escolheu fazer para reduzir o impacto na folha das pessoas. Então, se você entrar lá nos demonstrativos contábeis do plano, você vai ver uma conta de provisão a constituir, déficit equacionado. Então, aquilo ali é um saldo de déficit que está sendo acompanhado para o público inteiro, considerando as alíquotas vitalícias que foram definidas. Então, é uma questão de forma, não tem certo nem errado, a forma como ele é feito, ele traz essa necessidade de apresentar de forma diferente cada um dos planos de equacionamento. É importante só, eu vou complementar, o Fred falou isso, mas eu vou destacar, e o novo PED ele também foi muito discutido, né? Ele teve muita discussão com as lideranças, com os participantes assistidos, ele foi costurado com os participantes assistidos, e aí o que se chegou à conclusão foi isso que o Fred falou, uma alíquota menor, porém vitalícia. Obrigada. Agora, a dúvida da Maria Luísa, eu vou direcionar aqui para o Gustavo. Como se explica a variação de rendimentos entre os planos PPSPs? Por exemplo, o PPSP pré-70 é maior do que o PPSP-R, que tem um patrimônio ainda superior em volume e em número de participantes? Como a Petros explica isso? Obrigado. A gente tem como voltar à apresentação rapidinho? Acho que esse aqui está. Tá? Obrigado. Vou botar aqui para explicar melhor para vocês. Maria Luísa? Maria Luísa. Maria Luísa. Aqui. Então, vamos lá. Vamos lembrar que na política de investimentos, a gente olha plano a plano. A gente não faz uma estratégia consolidada para todos os planos. Então, a gente, com estudos, com a área atuarial, área de risco, área de investimentos, a gente traça estratégia para cada um dos planos.
A pergunta foi, por que o PPSP, apesar de ter um patrimônio maior, ele teve uma rentabilidade menor do que o pré-70? Então, assim, o pré-70 é um plano hoje que está 95%, 96% imunizado. Então, com as características do plano, a gente conseguiu imunizar 95%, 97%. Conseguimos ir ao mercado, comprar os títulos públicos bem acima da meta atuarial, e aí ele tem esse rendimento acima dos PPs SPs NR e R. Os PPs SPs R e NR, a gente tinha um alvo de 80% de imunização, passou para 85%, conforme a política de investimentos 25-29. A gente já tem 83% imunizado, mais ou menos. Porém, esse é um plano que tem de 10% a 11% de ativos e líquidos ainda na carteira. Então, são imóveis e empresas que a gente vem tentando fazer os desinvestimentos para poder aumentar a participação da imunização no plano. E é importante destacar que esses investimentos e líquidos, que a gente chama, eles são reavaliados no final do ano. Então, a gente contrata empresas especializadas, empresas externas, que fazem um laudo de avaliação e, assim, ou para mais ou para menos, tá? Então, todo final do ano, a gente contrata as empresas, fazem um laudo de avaliação, que aí há um incremento ou não na rentabilidade desses ativos e líquidos. Então, assim, um está por 70%, 95% imunizado, e o outro, 83%, ainda tem os ativos e líquidos. Então, no final do ano, a gente tem um ajuste nesse percentual dos ativos e líquidos para mais ou para menos. Então, isso explica essa diferença de rentabilidade entre os planos. Perfeito. Gustavo, eu vou seguir com você, tá? Tá bom. Da Solange Santiago. Em que situação está o processo dos edifícios vazios, como Ediba, e demais investimentos em todo o país? Se ocupados ou mesmo vendidos, esses valores não seriam abatidos nos equacionamentos que tem tanto no onerado? Então, vamos lá. A gente tem realizado vendas dos imóveis. A gente tem alguns imóveis vazios, e aí fica mais difícil a gente vender, porque quem quer comprar um imóvel vazio, ele quer comprar por um preço lá embaixo, para poder fazer todo o retrofit, todas as obras, e aí poder alugar, né? Então, a gente tem feito vendas, mas a gente tem um preço que a gente acha justo pelo imóvel. Então, a gente não vai também vender a qualquer preço os ativos. A gente vendeu, se eu não me engano, no começo do ano, qual foi o imóvel? 126. Edib, né? Por 123, 125 milhões para a própria Petrobras. Foi uma negociação dura, demorou uns 6, 8 meses. A gente conseguiu vender o imóvel. A gente tem proposta para os outros imóveis, que a gente está estudando, mas, enfim, se o momento fosse bom para vender, a gente conseguiria vender lá para cima. O momento não é tão bom, a gente tem os juros a 15%, então muitos dos investidores preferem ficar aplicado do que fazer nos investimentos, mas a gente tem uma diretriz clara que a gente vai desinvestir esses ativos e vai jogar isso na imunização. Então, isso vai contribuir para ajudar na rentabilidade, na parte de investimentos dos planos mais maduros, né? Então, a gente espera que a gente consiga vender os imóveis. Não é rápido você vender um ativo e líquido, demora. A gente tem um processo de governança interno também, que é muito robusto. Para eu vender um imóvel, eu passo por todo o processo que o João Marcelo falou, até o Conselho Deliberativo me dá o ok. Então, tem os comitê de investimento, diretoria executiva, Conselho Deliberativo, aí já vem a negociação com o comprador, então isso leva um tempo, mas a gente tem uma governança e a gente tem que seguir. A gente segue tentando se desfazer, tentando vender esses ativos, é uma das nossas estratégias. Antônio, só fazer um complemento aqui sobre a questão do abatimento no PED, assim, só para vocês entenderem. O imóvel, né, independentemente se ele está vago ou não, ele está contabilmente registrado. Então, ele já está no resultado. Então, a venda, necessariamente, ela não vai ter um efeito contábil sobre o equacionamento vendendo ou não. E aí é importante destacar o seguinte, com a participação do time, de novo, né, uma governança estruturada para isso.
com a participação do time de investimento, da área de risco, contabilidade, laudos externos, esses imóveis, considerando inclusive a sua vacância, etc., eles são avaliados e registrados contabilmente. Então, a venda, se eu vender pelo valor que está registrado, o efeito sobre o PED é nulo. Se eu correr para vender a qualquer custo, que foi o que o Gustavo acabou de falar, na verdade, eu vou agravar a situação deficitária dele. É isso, Fred. Então, eu tenho que ter um cuidado muito importante, que é esse cuidado que a gente tem feito. Nem sempre a gente vende por aquilo que a gente acha que é, mas quando é uma oportunidade para aproveitar uma situação favorável, a gente faz. Então, desmistificar esse fato de que vendi por 123 milhões, então melhorei em 123 milhões. Não. Houve um match ali com o que estava contabilizado naquele momento. Obrigada, Fred. Bem, essa pergunta eu vou passar para o Marcão e para o João. É da Cássia Santos. Ela diz assim: o fluxo apresentado, acredito que tenha sido o fluxo que você apresentou, João. O fluxo apresentado ele foi iniciado quando? E como estão sendo tratadas as deficiências antigas em termos de rendimentos da Petros e que nos causaram os atuais déficits? Acredito que ela esteja falando dos fluxos de governança, né, que foram apresentados. Vamos lá. Esse processo todo que a gente apresentou aqui do fluxo, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Os comitês, na verdade, eles começaram a surgir em 2018. Esse fluxo, da maneira como ele está construído ali, salvo engano, se eu depois falar alguma coisa errada aqui, eu me corrijo depois com a organização, ele começou a funcionar a partir de 2020, né? Ou seja, a gente já está com ele aí há mais ou menos uns 5 anos. E esse é um processo que ele está em constante avaliação, né? Os próprios comitês eles avaliam se a rota, como a gente está construindo, eventualmente não merece uma atenção maior ou o envolvimento até mesmo de um outro colegiado que possa robustecer esse processo. Mas, enfim, ele é um processo que começa com a formação dos colegiados, de novo, salvo engano, lá em 2018, culmina com essa formação em 2020, mas ele está em constante avaliação. Perfeito. Fred, o Edberto Teixeira Chaves, ele pergunta quando é que a Petros vai revelar o plano de migração e extinção do atual plano BD e também uma possível retirada de patrocínio da patrocinadora. Você pode esclarecer, por favor? Claro. Eu acredito que ele esteja falando sobre a comissão quadripartite, né? Então, basicamente, eu expliquei aqui, né? A comissão hoje ela está construindo uma proposta, né? Ela tem já um modelo, um desenho, né, de acordo, que passaria por um acordo judicial para que a patrocinadora pudesse fazer um eventual aporte de recursos. Dentro desse processo, a patrocinadora já indicou algumas premissas, como, por exemplo, o fato de que ela não fará aporte nos planos atuais. Por conta disso, dentro do processo da comissão, de novo, construindo com todo mundo, a gente buscou uma alternativa que seria naturalmente um novo plano, né? Eu acho que é binário a situação, se ela não coloca dinheiro lá e a gente precisa resolver, ela tem que colocar num novo plano. E aí, para ter um novo plano, haverá que, se essa proposta seguir em frente, que abrir a opção para que os participantes que não queiram ficar na situação atual possam migrar para esse novo plano. E essa estrutura de novo plano, de novo, a gente, né, dentro da comissão, chegou num desenho final que atende, basicamente, eu vou falar aqui os principais premissas que foram indicadas ali, né? Estabilidade de renda, benefício comparável com benefício BD hoje, proteção de longevidade. Então, esses principais são vários outros, eram 16, 18, se eu não me engano, premissas que foram indicadas pelas entidades, a gente atendeu esses 3, principalmente, a gente atendeu. Então, o processo ainda está em construção. Isso depende, como eu expliquei nos próximos passos, de definir valores com a patrocinadora, se é viável chegar num acordo e qual seria o acordo de valor para esse novo plano, para aí sim a gente seguir para uma criação. Então, a resposta que tem para dar a gente ainda está construindo, assim que a gente tiver um horizonte que a gente todos queremos seja o mais rápido possível, a gente certamente vai divulgar com toda a transparência
Isso não vai sair amanhã do TCU e no dia seguinte vai ser aberto um período de opção para que alguém clique quer ou não quero. Não é assim. A Petros tem condições, conhece, tem pessoas experientes na área de comunicação, na área de atendimento, na área de atuária, na área de investimento, para estruturar um programa para que todo mundo que, se essa possibilidade for de fato efetivada, na frente a gente vai dar todas as informações com total transparência para que cada pessoa veja a sua situação individual e decida se ela quer ou não fazer, se o caminho, de novo, for o processo de migração, que até esse momento é o caminho que está sendo construído. Perfeito, Fred, Mas, obrigada. Antônio, rapidinho. Na sua pergunta, 2 palavras me chamaram a atenção que a gente tem que desmistificar. Uma, extinção de plano. Não haverá extinção de plano, né? Assim, os participantes que não optarem pela eventual migração ficarão nos seus planos de origem. E a outra palavra, retirada de patrocínio, que a gente também não tem essa informação, não tem nenhuma informação da patrocinadora querer retirar patrocínio. Nenhuma informação a esse respeito a gente tem da patrocinadora, entendeu? Então, se for um processo de migração, vai ser... E aí, o terceiro ponto que o Fred destacou, assim, a Petros tem muita expertise nisso. A gente já fez 2 migrações lá, para o PP3 e para o FlexPrev, todas com muito êxito, né? Assim, sem nenhum questionamento. Então, assim, todos esses processos que a gente chama de processo de licenciamento, de migração, de alteração de regulamento, enfim, todos esses a Petros tem muita experiência de fazer e o fará ao tempo que tiver as aprovações pertinentes. Obrigada, Marcão. Bem, nós estamos aqui quase chegando ao tempo final aqui dedicado a Petros. Dá tempo de fazer mais umas 2 perguntas, tá? O Luiz Carapinha, ele disse o seguinte: a iniciativa do Concob é muito válida, mas ter reuniões somente quadrimestral não será muito representativo. Como discutimos um problema, por exemplo, da Petros e dos planos em 3 reuniões anuais? Marcão ou Fred, por favor. Eu posso? Assim, como eu falei, assim, é sempre uma oportunidade de aprimoramento. A gente começa quadrimestral para a gente não onerar muito todas as pessoas que são envolvidas, porque a gente precisa, por exemplo, colocar alguém para secretariar a reunião, fazer a ata. Então, tudo isso dá realmente trabalho. Se a gente perceber que quadrimestral não está sendo suficiente, não tem problema nenhum da gente fazer bimestral, mensal, enfim. A questão é só a gente precisa começar a fazer, né? A gente precisa começar a botar o comitê para funcionar e aí a gente vai vendo. Eu acredito, Antônio, de verdade, que no primeiro momento talvez tenha de fato a possibilidade de ter mais reuniões, mas seguramente depois do funcionamento do comitê, acredito que essas reuniões quadrimestrais funcionem, tá? E essa é a quantidade de reunião mínima também, né? Então é possível que os membros convoquem uma reunião e façam uma reunião extraordinária, né? A gente está aqui com quantas reuniões extraordinárias o Conselho Fiscal fez lá na Petros, né? Diversas, né? Então, assim, o Conselho Fiscal, por exemplo, tem uma reunião por mês, mas faz diversas extraordinárias de acordo com os temas. Então, os temas prementes a gente fará a reunião tantas quanto forem necessárias. Mas, assim, a princípio, a gente está botando quadrimestral, mas se a gente entender, né, que de fato precisa ser com mais regularidade, a gente o faz, não tem problema nenhum. Marcão e Fred, a Maria Alice pergunta quando é que a Petros vai abrir um posto presencial aqui em Salvador? Nossa, essa foi a primeira pergunta. Eu cheguei, dei bom dia, alguém já me veio com essa pergunta. E assim, o pior que foi assim, aqui o nosso atendimento aqui, como eu falei aqui fora, a Tatiana, que é a nossa gerente executiva de relacionamento, e a Lorena, que é a nossa analista, elas estão ali fazendo atendimento de Petros. E do lado está o pessoal da nossa querida PS. Aí falou assim, porra, a PS abriu aqui em Salvador. Salvador é a nossa segunda maior praça aqui de Petros. Como é que a Petros não consegue? Pessoal, a gente tem uma limitação orçamentária. Ah, mas você acabou de falar que são 144 bilhões. 144 bilhões é para pagar benefício. Né? A gente tem uma verba limitada para o gasto administrativo, para o funcionamento da Petros. A gente, ano passado, tinha, né, a gente queria, de fato, reabrir o presencial para além do Rio de Janeiro, só que a gente não teve orçamento para fazer isso. Então, assim, a nossa limitação é orçamentária. Ah, mas a APS consegue. A APS tem uma característica diferente.
A APS, o administrativo, né, o custo administrativo da APS, ela é paga pela Petrobras, 100%. O nosso não, o nosso é pago pelos participantes assistidos, e a gente lá é muito austero na questão de custo administrativo, então a gente tem uma limitação de verba, tá, Antônio? É um desejo da fundação, desde a chegada do Henrique. O Henrique falava isso, foi a primeira coisa que o Henrique me colocou lá de missão, a segunda coisa que o Henrique me colocou de missão foi isso. A gente queria, por exemplo, tentar fazer a primeirização, por exemplo, dos canais de atendimento. Ele encarece muito o custo da fundação, então a gente entendeu que não. A gente fez algo híbrido, assim, o primeiro atendimento é feito ainda por uma central terceirizada, mas um atendimento de segunda instância, aí sim a gente conseguiu robustecer os próprios empregados da Petros. Então, assim, é um desejo da diretoria executiva, mas hoje a gente tem uma limitação orçamentária. Obrigada, Marcão. Bem, agora eu vou fazer a última pergunta, lembrando que o que não conseguimos responder aqui e atender, né, em função da limitação de tempo, concentrem, por favor, aqui na Ambep, que vai nos encaminhar e a gente vai responder. A última pergunta, que se repete, inclusive, aqui tanto no YouTube quanto com quem está aqui conosco, é o seguinte: como fazer um plano deficitário em 41 bilhões tornar superavitário sem o aporte de recursos da Petrobras, isso no âmbito da comissão quadripartite? Quer responder ou quer que eu responda? A gente tem falado sempre isso, se complementa, que aí o Fred é mais técnico no atuariês e ele vai... Assim, a gente tem falado isso muito, assim, não tem solução para o PED sem o que a gente chama de dinheiro novo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas e se a Petrobras antecipar o pagamento das contribuições extraordinárias? Assim como o exemplo que o Fred deu do imóvel, não faz diferença. Essas contribuições já estão na conta. As contribuições futuras, tanto dos participantes quanto da patrocinadora, já estão na conta. Então, assim, só com o resultado do plano também, eu tenho falado isso também nas palestras que a gente tem dado aí nos sindicatos, a gente, graças a Deus, tem fechado. É o segundo ano consecutivo que a gente alcança o objetivo de retorno. Os PPSPs todos estão em equilíbrio técnico positivo, né? Então, assim, estão com resultado positivo, mas a gente tem a confiança de que vamos gerar outros resultados positivos, mas não vai ser suficiente para reverter esse déficit com o resultado de investimento. Então, de fato, para resolver, ou para mitigar a questão do plano de equacionamento, é preciso do que a gente chama de dinheiro novo, que é esse acordo que o Fred está na comissão, junto com a da Edson, junto com o Brandão, junto com o Barreto, para a gente conseguir, de fato, uma forma de viabilizar a Petrobras colocar um dinheiro. A gente entende também lá a questão da dor da Petrobras, que é realmente a limitação constitucional da paridade, né? Então, o que está sendo engendrado é um acordo com os processos judiciais, e aí isso o Fred pode falar melhor. Você foi perfeito. Tá lendo bem o livro de atuária. Mas só simplificando, assim, eu acho que é um pouco do que o Marcão falou. Eu sempre tento simplificar a conta de um plano de benefício, né, de fundo de pensão, que é o seguinte: benefício é igual contribuição mais rentabilidade. Ponto. Né? Para eu pagar X de benefício, eu preciso receber duas parcelas que somem esse X. As parcelas são contribuições, participante patrocinadora e a rentabilidade que o plano vai fazer. E é um pouco do que a gente falou, né? Aumentar a rentabilidade de forma absurda é um risco exagerado, que em planos maduros isso pode reverter, na verdade, para uma rentabilidade negativa em um déficit. Então, de fato, para essa conta fechar, né, para eu pagar os benefícios e cobrir o déficit, eu preciso de um dinheiro novo. Eu acho que é um pouco disso que está sendo discutido, né? Existem o arcabouço para que esse dinheiro novo entre. Não é simples, né? A Petrobras, como uma empresa pública, ela está limitada legalmente à paridade contributiva. O que se está discutindo, entre outras coisas, na comissão é como viabilizar isso via acordos judiciais, transações judiciais de, né, ações que estão em andamento, tanto da Petros como das entidades contra a empresa. Então, é esse o desafio para se construir essa solução. Perfeito. Nosso tempo encerrou. Marcão, por favor, deixe então a mensagem final aqui para os nossos participantes. Eu pensei que havia uma pergunta do Laírton. O Laírton falou que tinha uma pergunta difícil para me fazer, você deve ter me poupado disso. Bom, pessoal, mais uma vez, Barreto, muito obrigado pelo convite. Sempre que convidar a diretoria executiva da Petros estará aqui
ou em qualquer outro ambiente que a gente tenha essa pegada, né, Barreto, que você falou, de construção. A palavra que você falou ali, que me chamou muita atenção, é de construção. A gente precisa de pessoas que queiram construir, né, de queiram aprimorar, de queiram colaborar para Petros. Como eu disse, é a nossa fundação. O Barreto, aí no bastidor, tinha falado uma questão comigo que me pegou muito. Assim, a gente precisa proteger a nossa fundação. A gente precisa entender que ela é nossa e a gente precisa proteger ela de tudo e de todos em prol dos nossos participantes assistidos, que eu sou um deles, né? Nós todos somos participantes assistidos. Então, mais uma vez, agradecer a toda a diretoria da Ambep pelo convite, ao Conselho Deliberativo da Ambep, Conselho Fiscal, a todos os membros da Petros que estão aqui também, falar que a gente está à disposição, tá? A diretoria executiva toda está à disposição dos participantes assistidos. Eu fiz uma brincadeira ontem no aeroporto, quando o Conselho me convidou para ser presidente interino, aí quando eu dei a notícia para o meu filho caçula, né, de 8 anos, ele falou: pai, você vai ser presidente? Eu falei assim: filho, interino e tal. Aí ele falou assim: então você não vai ter mais chefe? Filho, ao contrário. Agora todo mundo é chefe do papai. Agora eu tenho 132 mil chefes. E aí ontem te encontrou um companheiro no aeroporto e ele estava falando comigo, aí o meu filho falou assim: quem é? Eu falei assim: ele é um chefe do papai. Ele é um participante da Petros, ele é um chefe do papai. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que a gente tenha agregado aqui, esclarecido dúvidas. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado.